Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos, ou porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Certa vez uma senhora, ela chegou ali na sede do santuário e ela pediu para mim atender ela, e eu, com todo carinho, como eu sempre faço, e eu atendi ela, mandei ela entrar, ela sentou no meu escritório, e ela me fez uma pergunta: por que eu frequento a igreja e eu tenho clamado pelo meu filho está nas drogas, meu marido no alcoolismo, e por que Deus não salva o meu filho? Por que eu peço e Deus não salva o meu marido? Olhei para aquela mulher desesperada e ela não compreendia o motivo pelo qual ainda a salvação do seu marido, do seu filho, ainda não tinha acontecido. O filho nas drogas, o marido no alcoolismo, e ela buscando em Deus, e não via a solução, ainda não havia presenciado a vitória naquilo que ela tanto pedia, que era o encontro do marido e do filho com Deus. E ela queria saber por que Deus não salvava. E eu disse para ela: bem, primeiro eu quero dizer para a senhora que quando Deus nos criou, Ele nos criou com livre-arbítrio. E a palavra livre-arbítrio significa livre escolha. Já falei algumas vezes aqui que Deus, quando criou o homem, não criou um robô. Quando um cientista, quando um inventor constrói um robô, ele já é programado para aquele boneco de aço, de ferro, obedecer, né? Os carros hoje vêm com um computador, você clica no botão e o carro lhe obedece, porque ele está programado para aquilo ali. Nós não somos um robô. Deus não criou bonecos que apertam no botão e eles fazem o que o seu Criador quer. Deus nos criou com o sentido de liberdade, de eu escolher se eu quero, se eu não quero, se eu vou, se eu fico, se eu faço, se eu não faço. Entendeu? Eu tenho livre-arbítrio. Por quê que Deus fez isso? Porque as pessoas que amam a Deus e as pessoas que vão ficar com Deus, não vão ficar com Deus porque Deus apertou um botão em mim ou em você e aquilo nos obrigou a ficar com Ele. Não. Você já viu quando um homem quer conquistar uma mulher com feitiçaria, ou quando uma mulher quer conquistar um homem com feitiçaria? O que eles fazem? Eles fazem oferendas a Satanás, né? E fazem trabalhos, e aquela pessoa, ela se torna uma vítima porque ela não tem Deus na vida. E aquela pessoa acaba vindo para ela, né? E ela conquista, tem aquela pessoa. Só que ela não conquistou o amor daquela pessoa. Ela conquistou aquela pessoa abaixo de feitiçaria, abaixo de magia, abaixo de oferendas, né, ao diabo, para que o diabo trouxesse aquela pessoa para ela. Então, de repente, aquela pessoa se acha feliz porque trouxe aquela pessoa que ela queria para junto dela. E eles passam a viver juntos. Acontece que aquela pessoa, ela tem o corpo daquela pessoa, mas ela não tem o coração dela. Ela não tem o amor verdadeiro. Aquela pessoa está presa a outra por uma obra de feitiço, está amarrada por uma obra de feitiço. Então ela tem o corpo, mas não tem o coração. Se Deus nos programasse e quisesse nos forçar a servi-lo, nós teríamos que servi-lo, querendo ou não. Mas a pergunta é: eu estaria ali, você estaria ali servindo a Deus com o coração ou porque Deus forçou você? Então, quando Deus nos fez com livre-arbítrio, Ele nos fez com livre-arbítrio para que a pessoa que está com Deus está porque quer. E a pessoa que não está com Deus não está porque quer. A pessoa está na igreja porque ela quer. E a pessoa não está na igreja porque ela não quer. Então, a pessoa é livre. O ser humano, ele é livre para fazer as suas escolhas. E é por isso que muita gente não quer nem passar na porta da igreja. É uma escolha. Outros preferem outra religião. É uma escolha.
Quem é católico? Quem escolheu ser católico. Quem é kardecista? Quem escolheu ser kardecista. Quem é ateu? Quem escolheu ser ateu. Não crê em nada. É uma escolha. E você vê que Deus não força ninguém. Eu explicava para aquela mulher, o seu marido, ele escolheu estar na bebida, ele escolheu essa vida para ele. Seu filho também é uma questão de escolha. Geralmente a gente bota as culpas em cima de Deus ou do diabo. Ah, porque Deus fez assim, porque Deus matou meu marido, porque Deus matou meu filho, porque Deus, ou porque o diabo fez. E, na verdade, Deus e o diabo só podem fazer alguma coisa contra mim ou a favor de mim quando eu faço uma escolha. Dependendo da escolha que eu faço, é o que vai acontecer com a minha vida. E eu disse para ela, quando o seu marido escolher Deus vai estar pronto para abençoar ele. Ah, mas eu queria que Deus salvasse, mas Deus quer salvar. Mas a salvação não é uma coisa colocada a garganta abaixo. A salvação, ela é colocada diante de nós, e por isso que Deus disse na sua palavra, eis que hoje eu te proponho a vida e a morte, o bem e o mal. O que Deus está dizendo? Na tua frente está o bem e o mal, está a morte e a vida. E ele diz na palavra dele, escolhe, pois, a vida para que viva. Ele está dando um conselho, mas Deus não pode escolher por mim. Deus não pode escolher um marido, uma esposa por você. Deus não pode escolher uma vida boa ou uma vida má. Deus propõe uma vida boa. Deus propõe uma vida de salvação. Mas ele não pode obrigar você. Porque Deus não fez robô, Deus nos fez seres humanos. E quando a gente está com Deus é porque a gente quer, é de coração. E quando a gente não está com Deus, é que a gente não quer. E Deus simplesmente respeita a minha e a tua escolha. Ainda que a minha escolha e a tua escolha, ela vai ter, no final, ela vai ter um desfecho, ela vai ter um fim. E dependendo do que eu escolho, assim será o meu fim. Então, você é livre para escolher, mas não é livre para colher o que as suas escolhas vão lhe trazer para você. Está entendendo? Então aquela mulher ficou triste. Ela disse, então Deus não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada, então, pelo meu marido, e não pode fazer nada pelo meu filho. Agora é que vai começar a parte empolgante da mensagem. Escuta bem, não perca, não saia dessa live. Agora vem a parte importante. Então ela disse, então, se é o meu marido que escolhe, é o meu filho que escolhe, Deus não pode fazer nada. E aí nós nos enganamos. Porque a Bíblia diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são meus caminhos. Como é que Deus, então, pode trazer alguém, promover a vinda de alguém para os braços dele, sem interferir na minha vontade própria? Como é que Deus pode nos trazer? Como é que Deus pode nos conquistar? Como é que o seu filho, como é que o seu marido, como é que a sua esposa, como é que seu parente, um amigo seu, poderá vir para Deus, sem Deus chegar lá e interferir, forçar ele a vir para Deus? Porque Deus não quer ninguém que venha servi-lo forçado. Deus nos amou e ele quer que a gente ame de uma forma livre, que seja uma escolha nossa, e não por uma imposição, por uma obrigação. Eu vi uma história agora, um tempo atrás, né, de um homem, de um pai, que encerrou a filha e trouxe a filha encerrada num porão por mais de 20 anos. E ele teve filhos com a própria filha. E ela vivia lá naquele porão trancado e encerrado por mais de 20 anos. Teve filhos ali, criou filhos ali, tudo encerrado. Um absurdo, uma coisa de doido. Então, quer dizer, pergunta se aquela criatura, até um dia que ela conseguiu, depois de 20 anos, se livrar daquilo ali. Deus não quer que você esteja acorrentado a ele. Deus não quer que você esteja com ele porque Deus lhe colocou uma corrente e lhe prendeu a ele. Não, a única coisa que deve de nos prender a Deus é o meu amor por ele. Então, Deus me quer, sim, Deus me quer. Mas Deus não me quer forçado. Deus me quer porque eu quis, eu desejei estar com ele. Mas e quando uma pessoa não quer Deus? E quando alguém ora, uma mãe ora pelo filho, uma esposa ora pelo marido, o marido ora pelos seus filhos, ora pela sua esposa, você ora por alguém, mas ao mesmo tempo você diz assim, poxa vida,
mas a escolha é livre. Como é que Deus vai forçar, então? Deus não vai forçar, mas Deus tem caminhos. E o versículo que eu li, Isaías 55:8, diz que os pensamentos nossos não são igual ao pensamento de Deus, nem os nossos caminhos. Quer dizer, Deus tem caminhos para nos trazer para Ele, sem que Ele interfira diretamente na minha vontade ou na vontade da pessoa que você quer que se salve. Vejam bem, Deus ele permite que algumas coisas aconteçam para que, através daquilo que Ele permitiu que aconteça conosco, possa haver um acordar, um despertar na nossa mente. E, às vezes, a gente não vai a Deus por amor, vai pela dor. Então, algumas tragédias, algumas dores, algumas coisas que Deus permite acontecer com a gente, presta atenção, Ele tem um propósito por trás disso tudo. Porque se Deus não pode interferir diretamente, apertar o botão de fazer eu ou outra pessoa ir para Ele à força, então Deus vai promovendo situações em torno da nossa vida para que aquelas coisas possam nos redirecionar. E através daquilo que Deus está permitindo acontecer, você venha para os braços de Deus. Vejam bem, anote aí, em João, Evangelho de João, no capítulo 21, você vai ler alguns versículos em casa, e você vai perceber que o apóstolo Pedro, só recebeu uma comissão para ser o pastor, o primeiro pastor da igreja do Novo Testamento, depois de uma pesca frustrada. Pedro era um empresário da pesca. Ele pescava para vender o seu pescado para sobreviver. Todo o sustento de Pedro vinha do mar. Se pescasse, tinha sustento. Se não pescasse nada, não tinha. Vejam bem, Jesus se encontra com ele depois de um dia, de uma noite inteira de frustração. Eles foram para o mar pescar com as suas redes, deixaram família, foram para o alto mar. Lançaram as suas redes no mar. Ora, é um trabalho pesadíssimo, uma tarefa pesada. A gente pensa, não é largar uma tarrafinha, é redes, metros e metros e metros de rede, e ficam ali a noite inteira para, quando amanhece, recolher as redes, e eles esperam trazer o peixe. Mas naquele dia, eles não pegaram nada. Não é que deu pouco peixe, sempre dava bastante, mas agora hoje deu pouco, não deu nada. Eles puxaram e não tinha nada. E recolhendo, e puxando as redes, recolhendo, e o coração frustrado. Quer dizer, quando ele estava no fundo do poço, foram para a praia para lavar o limo, a sujeira das redes, não tinha um peixe. Para levar para casa, assim, pelo menos para mim comer com a família. Não havia nada, nenhum peixe. E Jesus estava na beira da praia. E ele ali teve um encontro com os seus discípulos. E perguntou, onde está o peixe? E eles disseram, Senhor, nós não apanhamos nada. Aquele dia era um dia de frustração. Eles haviam passado, talvez, uma das piores pescarias da vida. Porque talvez a pior pescaria ainda dava uns poucos peixes. Mas essa, não havia nenhum peixe sequer. Nem para vender, muito menos para comer. Exatamente depois dessa frustração, a Bíblia diz que na beira da praia, Jesus está com uma fogueira acesa. E o que tem na volta daquela fogueira? Peixes. Ele está assando peixe. Quer dizer, eles não tinham pescado nada, mas Jesus estava na beira da praia, estava assando peixe e convidou eles para comer. Eles estavam frustrados, vazios. E depois de encherem Jesus, dar para eles o que comer, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse, então apacenta minhas ovelhas. Ora, quem é que apacenta a ovelha? Pastor. E do que Jesus estava chamando Pedro agora? De pastor. Você vai ser o meu pastor. Eu vou morrer numa cruz, eu vou ressuscitar, eu vou ascender aos céus e você vai pastorear a minha igreja. E quando Jesus subiu aos céus,
e o povo foi para o cenáculo, quem é que se levantou pregando com autoridade? Pedro. E quem é que pregou a primeira mensagem da igreja do Novo Testamento? E 3.000 almas, com uma única pregação, aceitaram a Cristo e foram batizados? Pedro. Mas como é que Pedro recebeu tudo isso? Porque aquela frustração, aquela luta passageira, aquela frustração momentânea, serviu para Pedro enxergar do que Jesus é capaz de fazer. Quando tudo falha, quando tudo que a porta se fecha, o Senhor está lá providenciando. Quer dizer, o mar não deu o peixe, mas Jesus, na beira da praia, estava assando um peixe. Quando o mar negou de se dar um peixe, Jesus está dando aquilo que eles mais precisam. Ele precisava passar por aquilo para reconhecer quem era Jesus. Então, ele reconhece que Jesus não é apenas o Senhor, mas ele é o Senhor dos senhores. Você entendeu? Às vezes, as frustrações nos aproximam de Deus. Eu, às vezes, fico pensando como é que eu vim parar em Pelotas. Eu fico pensando como é que eu me tornei pastor da Igreja de Jesus na cidade de Pelotas, nessa região. E o tempo passou e eu estou há 39 anos aqui nessa cidade, quase 40 anos. Eu fico me lembrando como é que eu vim parar aqui. E eu vim parar aqui quando eu perdi tudo. Eu estava muito bem, vivendo uma vida super bem, e Deus permite que eu entre num fundo de poço. E por causa desse fundo de poço, eu vim para Pelotas visitar meus pais, que eram daqui, e trazer minha esposa, que estava grávida da minha filha mais nova. A minha filha faz aniversário juntamente com a igreja de Pelotas. E eu só estou aqui hoje como pastor porque Deus permitiu uma tragédia. Eu perdi emprego, eu perdi uma revenda de carros, eu perdi um trabalho em 2 empresas que eu prestava contabilidade. Quer dizer, quando eu perco tudo e eu me afundo, eu descubro que Deus tem uma chamada para mim. Como é difícil entender, às vezes, as coisas. Porque eu tenho certeza absoluta. Se eu estivesse empregado da maneira que eu estava e ganhando o dinheiro que eu estava ganhando, e Deus chegasse para mim e dissesse assim, Honorei, larga tudo e vem, provavelmente eu não teria feito isso. Mas teve que acontecer um mal, entre aspas, para que eu fosse parar no caminho do bem, aonde Deus me queria. Você entendeu? Por isso que tem aquele provérbio que diz assim, há males que vêm para bem. E a gente assim, não entende. Eu ouvi agora, há um tempo atrás, na televisão, um artista famoso da Rede Globo. E ele passou por um período de câncer terrível. E todo mundo achava que ele ia morrer, e no fim ele se salvou. E perguntaram para ele, escuta, o que esse período, o que isso fez com você? Ele disse tudo. Aquela pessoa que eu era, orgulhoso, vaidoso, cada minha fama, aquilo não existe mais. Eu vi que não era nada com aquele câncer no meu corpo, aquele câncer me sugando, me chupando, me extraindo tudo de vida, de alegria que eu tinha dentro de mim. E aí eu vi que naquela hora só Deus é que podia me ajudar. Minha fama não valia para nada, meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha juntado não adiantava nada, só Deus. Veja bem, às vezes Deus permite algumas coisas para que a gente seja redirecionado e vá para o caminho do bem. Então, ele não age diretamente na minha vontade, me obrigando a servi-lo, mas ele permite algumas coisas que aconteçam, provações, lutas, dificuldades, para que a gente possa cair em si, raciocinar e enxergar as coisas que a gente não enxerga. Às vezes nós estamos cegos espiritualmente. E nós não vamos para Deus. Estamos vivendo uma vida regalada. Olha, nós estamos no meio de uma pandemia mundial. Não é uma coisa localizada no Brasil. O mundo inteiro está vindo a segunda onda. Já está aí a segunda onda da pandemia, tudo voltando de novo. O que era para durar 30 dias, tá lembrado quando começou lá em fevereiro? Não, agora para março, para abril, para maio. E vai fechar um ano daqui um pouquinho. E não há nenhuma perspectiva. E as pessoas estão dizendo, não, mas agora vai chegar a vacina, vai resolver. Será? Será que vai resolver mesmo? Tomara que sim. Mas a pergunta é, será? E se resolver?
Qual é a próxima onda que vem? Qual é o próximo vírus que vem? Qual é a próxima praga que vem? E quando você está consertando uma, arrumando a vacina na uma, está chegando uma outra. Você entendeu o que eu estou falando? Nós precisamos de Deus. Mas as pessoas estão tão cegas, que mesmo vivendo tudo isso, eles ainda continuam distantes de Deus. Ainda tem, pelo contrário, nessa pandemia, teve crente que largou de Deus, que foi para dentro de casa e não foi mais, nunca mais veio para a igreja. É verdade que outros novos vieram, mas outros antigos desapareceram. Porque eles estão cegos, não conseguem enxergar. Então, às vezes, a única maneira de Deus trazer o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, o teu amigo, a tua amiga, é permitindo que alguma coisa aconteça para que, através daquilo ali, daquela sacudida, daquela batida, daquele impacto, a pessoa leve um impacto e acorde e consiga ver as coisas como tem que ser vista e entender as coisas como tem que ser entendidas. Vejam bem, como é que Paulo, o maior missionário da igreja primitiva, ninguém fez tanta missão e ganhou tanta alma como Paulo. O nome dele era Saulo. Como é que ele se transforma de Saulo para Paulo? E como é que ele se transforma de um homem mau num grande pregador? Como é que se transforma num homem vingativo, que odiava a igreja, odiava a crente? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele entrava a cavalo nas reuniões dos crentes. E ele acabava com a reunião, ele tinha cartas que o governador dava ordem para ele acabar com a reunião dos cristãos e podia levá-los presos para a cadeia. Ele tinha ordem para isso. E ele batia nos crentes, ele batia chicote, ele tinha prazer, ele era um homem cheio de ódio. E como é que esse homem se transforma num mártir? Como é que esse homem se transforma num pregador? Como é que esse homem se transforma no maior missionário da história da igreja? Com um tombo. Com um tombo, bispo? Com um tombo. Se você perguntasse para Saulo, Saulo, você gosta de crente? Eu odeio. Eu dou tudo para matar um crente, eu dou tudo para acabar com o culto deles. Está na Bíblia ali. Você vai ver o ódio. Quando Paulo se converteu, as pessoas não acreditavam na conversão dele. Porque todo mundo perguntava, mas esse aí não é aquele malfeitor que perseguia a igreja, que perseguia os crentes? É ele. E como é que ele se transformou? É que ele se converteu. Mas a pergunta desta mensagem é, como é que ele se converteu? Deus obrigou ele a se converter? Não. Deus não pode obrigar ninguém. Saulo também tinha livre-arbítrio. Mas então como é que ele se converte? Porque Deus derruba ele do cavalo. Ele vem montado num cavalo e ele está indo em direção a um culto para acabar com mais um culto entre tantos que ele acabou. E aquele dia Deus estava dizendo basta. Deus queria aquele malfeitor transformado num benfeitor. Deus queria aquele homem mau transformado num homem bom. Mas Deus não pode obrigá-lo a deixar de ser mal para ser bom. Mas Deus pode trabalhar de uma forma que esse homem venha se quebrar e venha se dobrar para Deus. Você entendeu? Por que muita luta acontece? Às vezes muitos problemas acontecem. Você diz, mas meu Deus, eu sirvo a Deus. Por que isso está acontecendo? Deus está querendo chamar a atenção de você em alguma coisa. Está querendo lhe mostrar alguma coisa que você não viu. Está querendo falar com alguma coisa que você não ouviu ainda. Está querendo que você enxergue algo que você não enxergou. Você talvez está cego por alguma adversidade da vida, por alguma coisa. Você está cego, não consegue enxergar. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam comigo e contigo, para que através dessas coisas que Ele permita, você acorde. E quando você acorda, então você cai em si, para você poder enxergar. Já leu a palavra lá de Lucas, capítulo 15, se não me engano, da palavra do filho pródigo, que ele largou tudo e parou num chiqueiro de porcos? Quando ele saiu do chiqueiro? Quando ele enxergou as coisas. Depois de passar trabalho, de gastar, de ficar morando com porco, estar ali no meio do barro, do lamaçal, ele tomou a decisão de sair. Mas por quê? Leia lá a Bíblia assim, caindo em si.
Quer dizer, caindo em si significa, os olhos se abriu, ele não enxergava, passou a enxergar e disse, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Quando você está cego, você está no caminho errado, não enxerga que está errado. Você está fazendo as coisas erradas e não consegue perceber que aquilo que você está fazendo está errado. E está levando você para longe de Deus. Mas você não consegue enxergar. Você já viu quando duas pessoas estão jogando aquele jogo de pedrinha de dama? Uma pedrinha pula aqui, come uma, duas, três e tal. Você já viu quando duas pessoas estão jogando, eles estão absolvidos naquele jogo, encasinados daquilo. E às vezes você vai pegar uma pedrinha, vai comer uma pedrinha do outro, mas aquela jogada vai fazer o outro comer 4, 5 pedrinhas de você. E alguém que está de fora está vendo se que besteira ele vai fazer. Mas ele não pode dar uma opinião, porque ele não está no jogo. E de repente você muda a pedrinha errada e o outro vai lá e come 5, 6 pedrinhas, ganha o jogo de você. Porque você está tão envolvido, não consegue enxergar. Está pensando que está fazendo uma coisa certa e está fazendo uma coisa errada. Então, quando Deus olha para nós e nos vê numa situação como essa, é preciso que nossos olhos se abram. Mas como é que Deus vai fazer? É preciso que Deus faça alguma coisa acontecer, para os nossos olhos se abrirem e nós enxergarmos as coisas como tem que ser vistas. E talvez você esteja vendo as coisas, mas não está vendo do jeito certo. Você talvez está fazendo as coisas do seu jeito, mas não é do jeito certo. Então, como é que Deus vai converter o coração de Saulo, cheio de ódio, um homem cara mau, ruim, e Deus quer transformar ele num cara bom, como quer transformar o teu marido, como quer transformar a tua vida, como quer transformar o teu filho, a tua filha. Mas você tem que entender, se alguma coisa começar a acontecer de errado com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha, lembre-se, você está orando para Deus salvá-lo. E talvez Deus esteja trabalhando do jeito dele. Está lembrado do versículo que eu li em Isaías 55:8? Porque os meus pensamentos não são igual aos pensamentos de vocês. Nem os caminhos que vocês tomam são os mesmos caminhos. Deus tem caminhos que ele faz para poder salvar. E às vezes, Deus está corrigindo, Deus está, entre aspas, nos dando um tombo na vida daquela pessoa que a gente quer se salva e a gente pede para Deus parar. Mas Deus está trabalhando. É o jeito de Deus trabalhar. Se Deus chamou com amor, Deus chamou com carinho, você pregou com amor, você abraçou o marido, disse, meu marido querido, minha esposa amada, vamos para Jesus, não quero saber. Meu filho, não quero saber. Então, de repente, Deus começa a agir de outra maneira. E aí você pensa que é o diabo. Porque o diabo fez isso. Não, deixa. Deixa Deus agir. Tu não falou com Deus, não orou a Deus, orei. Deixa Deus trabalhar. Não põe a tua mão aonde Deus está trabalhando. Não te meta naquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus agir. Se Deus quer tratar com teu marido está ignorando a Deus, teu marido virou as costas para Deus, ou talvez nunca foi para Deus, e você já orou por ele, já pregou, já falou, já convidou, já deu um abraço, beijou, meu esposo, ele não quer, ele odeia. Deixa Deus agir. E quando a coisa pegar para ele, lembre-se, não dê glória para o diabo. Eu sei que é Deus que está trabalhando na vida dele. E ele, se não for para Deus por amor, ele vai pela dor. Ah, mas eu não queria que ele fosse pela dor. Eu queria que ele fosse pelo amor. Mas se ele não quer pelo amor, o que você quer que eu faça? O que você quer que Deus faça? Deixa Deus tratar com ele. Daqui a um pouco, aquela pessoa que Deus está tratando com ela, vejam bem, Saulo vem vindo num cavalo, meio-dia, uma luz mais forte do que o sol. Você sabe que a hora mais forte do sol é o meio-dia. É o pico do sol, está pino. Mas a luz que brilhou na frente dele, do cavalo dele, era mais forte do que o sol. Cegou ele. E ele caiu do cavalo, ele levou um tombo. Saulo era um cara profissional, era um cavaleiro profissional, andava a cavalo muitos anos. Mas agora ele cai do cavalo. Por que ele cai do cavalo? Porque foi Deus que derrubou ele. Não foi diabo, meu amigo, não foi diabo, minha amiga. Deus derrubou, é Deus agindo. Você entendeu? Deus não está forçando ele, mas Deus está trabalhando. E Deus brilha com aquela luz, ele cai
e ele cai com o rosto em terra, e quando ele vai se levantar o rosto, ele percebe que não enxerga mais, está cego. Não foi o diabo que cegou ele, foi Deus que cegou. Não foi o diabo que derrubou ele, foi Deus que derrubou. Mas Deus não derrubou ele do cavalo. E Deus não fez ele ficar cego por maldade, por ruindade. Deus é amor. Ah, mas se Deus fosse amor, não faria assim. Então me explica para mim, por que tu corrige os teus filhos? Por que tu corrige quem erra contigo? Tu é amor, Deus é amor. Ah, não, mas a minha correção com meu filho eu faço, mas é por amor. É a mesma coisa. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. Um pai, uma mãe que não corrige um filho, não tem um pingo de amor pelo filho, nem por ninguém. E um Deus que não corrige os seus filhos, esse Deus não tem amor. Mas o nosso Deus é o próprio amor. E é por isso que ele nos corrige. Quando ele derruba ele levanta, está cego, Deus fala com ele. Fala no pior momento da vida dele, no tombo. Às vezes é preciso que Deus nos dê certos tombos na vida. Tem gente que nunca vai se converter, tem gente que nunca vai voltar para Jesus, tem gente que nunca vai se reconciliar, tem gente que já serviu a Deus, virou as costas e ignora a igreja, ignora pastor, fica com raiva de igreja, com raiva de pastor, não quer saber de nada, ignora, desfaz, esnoba a igreja, esnoba o evangelho. Se prende num monte de desculpas furadas, esfarrapada. Eu não vou negar por causa disso, eu não vou negar por causa daquilo. É porque é conversa, você quer arrumar um pretexto para justificar o teu abandono a Deus, o teu abandono à igreja, o teu abandono à palavra de Deus. Você pode enganar todo mundo, até a mim, mas você não vai enganar a Deus. E por Deus te amar, mesmo que tu vire as costas para Deus, Deus ainda te ama. Mesmo que você ignore a igreja dele, Deus ainda te ama. Mesmo que você não ponha os pés mais na casa dele, Deus ainda te ama. Mesmo que tu não reconheça que tu tem vida e saúde, é porque Deus te deu. E mesmo assim você não vai para Deus. Mesmo que você esteja indo bem nos negócios, ganhando bem com o teu trabalho, com o teu emprego, com o teu bom salário, e tu não reconheça isso. Porque se tu... Não, eu reconheço, não reconhece não. Se você reconhecesse, você estava vivendo com Deus. Em comunhão com Deus. Mas Deus ainda te ama assim. Pode virar as costas para ele. Pode abandonar ele. Ele ainda te ama. E por te amar é que ele vai te corrigir. E por te amar é que ele vai fazer um dia a tua pescaria não dá nada. E por te amar é um dia ele vai te derrubar do teu cavalo, dessa vaidade, dessa prepotência, que tu acha que sozinho, que tu não precisa de Deus, não precisa de igreja, não precisa disso, daquilo, daquilo outro, tu leva a tua vida, eu tenho a minha fé assim. Deus vai te derrubar desse cavalo. Mas ele não vai te derrubar porque ele está com raiva de ti. Ele não vai fazer você cair um tombo e ficar cego porque ele está te odiando. Não, 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 não. Deus não é vingativo. Deus não é ódio, Deus é amor. Mas a correção dele é uma correção amorosa. E ele vai te derrubar desse cavalo. Ele vai te derrubar dessa prepotência. Ele vai te derrubar. E quando tu cair, e tu cair com a boca na terra, e a tua boca se encher de areia, e tu tentar abrir os olhos e tu tá cego, ele falou com Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, caído no chão, cego, derrubado do cavalo, cego, cheio de areia no rosto, no chão, humilhado, ele que era tão prepotente, tão vaidoso, agora está no chão. Porque a Bíblia diz: o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Se você é do grupo dos exaltados, fica certo que o teu tombo está garantido. Mas se tu está no grupo dos humildes, daqueles que são humilhados, fica certo que a glória de Deus, que a vitória de Deus, que o projeto de Deus para a tua vida está mais do que certo. Então ele levanta cego e tem que ser guiado pela mão dos outros. E ali ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele chama a voz de Senhor sem conhecer a Deus. Porque ele reconhece que para acontecer tudo aquilo numa fração de segundos, só alguém muito poderoso. E ele chama aquela voz de Senhor, sem ver, sem enxergar. E ele mandou dizendo:
vai à rua direita, lá tem um servo meu, e ele vai orar por ti. E ele ficou 3 dias cego, 3 dias em jejum. Um homem ruim, um homem mau, agora está quebrantado pelo tombo, quebrantado pela cegueira, quebrantado pela boca cheia de areia. Cara rico, vaidoso, cheio de 9 horas. Agora está lá com a boca cheia de areia, cego e caído no chão. E levado pela mão, um homem que nunca aceitou ser levado por ninguém, agora é levado porque está cego. O que está acontecendo ali? Deus trabalhando, mostrando para ele quem ele é e quem Deus é. Talvez, meu amigo, minha amiga, está na hora de você saber quem você é de verdade. E talvez você não saiba quem você é. Talvez você esteja enganado a respeito de você mesmo. E talvez você não saiba quem verdadeiramente Deus é. Você precisa saber quem Deus é. E lá naquela casa, no 3º dia, Ananias orou por ele. E as escamas dos olhos caíram. E Deus disse para ele: tu não te chamarás mais Saulo, mas Paulo. Se tornou um dos maiores missionários da história. Mas como é que ele mudou da água para o vinho? Por causa de um tombo que Deus deu na vida dele. Às vezes nós não entendemos por que passamos por determinadas coisas. Às vezes é preciso Deus trabalhar no nosso coração, quebrantando o nosso coração. Você já viu a história de Jacó? O nome Jacó significa enganador, suplantador, trapaceiro. Mas o nome dele, como de Saulo, foi mudado para Paulo. O de Jacó foi passado para Israel. E de enganador, de trapaceiro, ele passou para príncipe de Deus. Como é que tudo isso acontece? Tudo acontece por uma tragédia. Ele é corrido de casa e jurado de morte pelo irmão. Anota aí. Anota aí. Anota aí. O Pedro, a história de Pedro que eu falei para você está em João, capítulo 21. A história de Saulo está em Atos, capítulo 9, versículo 3 e 4. E a de Jacó agora está em Gênesis, capítulo 27, versículo 41. Jacó é expulso de casa e ameaçado pelo irmão. O irmão quer matar ele, ele foge de casa. Agora, por causa dessa permissão, dessa briga dentro de casa, do irmão jurar ele de morte, é que ele vai parar num lugar. E ele tem um encontro com Deus. Quer dizer, depois desse vale de ser corrido, ele podia dizer assim: pô, cadê o Deus do meu pai? Minha casa está um inferno, tive que fugir de casa. Mas aquele problema de fugir de casa, tudo aquilo estava no plano de Deus. Deus não podia obrigar ele a fazer ele deixar de ser enganador, trapaceiro, para ser um príncipe de Deus. Mas Deus podia trabalhar na vida dele. E a primeira coisa que acontece, dá uma confusão dentro de casa, a mãe tem que mandar ele fugir de casa, porque o irmão diz que vai matar ele, e para isso não acontecer, ele foge com uma bolsinha, com um vidrinho de óleo, um pedacinho de pão, e no meio do caminho acabou o pão, acabou o óleo, acabou tudo, e ele dorme com uma cabeça num travesseiro feito de pedra, no meio do campo, e ali Deus dá uma visão para ele. E dali para frente a vida dele começa a ser transformada e a mudar. Mas como é que a vida dele mudou? Por causa de uma tragédia. Uma tragédia familiar. A tragédia de Pedro, na pescaria, era uma tragédia profissional do trabalho. Eu vim parar em Pelotas porque eu perdi tudo de emprego em Porto Alegre. Eu vim para passear aqui para voltar depois. Eu estou até hoje aqui, 39 anos. Uma tragédia aconteceu lá para mim vir cumprir com uma vontade de Deus aqui. A tragédia na vida de Pedro foi uma tragédia profissional no emprego dele. Mas Jesus disse que ele faria dele pescador de homens. Agora tu não pescarás mais peixe, mas homens. Então Deus tira ele da pesca do mar e faz ele pescar almas para o reino de Deus. Que coisa gloriosa. Tudo por causa de uma noite fracassada. Você entendeu? Talvez essa luta que tu está passando, esse problema que tu está passando, tu está pensando que é o diabo, não sei o quê. Talvez tenha a mão de Deus, a permissão de Deus por isso. Com certeza tem.
Porque nem mesmo o diabo pode fazer nada se Deus não permitir que ele faça. Vejam bem a mudança da história da vida de Saulo para Paulo, de um homem bandido, mau, ruim, se transforma no maior pregador da sua época, no maior missionário da sua época. Ninguém foi como ele. Ele viu Jesus face a face, teve uma visão de Jesus face a face, escolhido por Deus. Por quê? Porque Deus deu um tombo, botou ele no chão. Não foi o diabo, foi Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Ele tem a sua maneira, ele é sábio, ele sabe como faz as coisas. E eu pergunto, Deus interferiu no livre-arbítrio de Pedro? Não. Deus interferiu no livre-arbítrio de Paulo? Também não. Ele trabalhou na volta, mas ele, por si só, teve que cair em si. Jacó, a mesma coisa. Jacó, ele passou poucas e ruins, não é poucas e boas. Passou muita coisa ruim na vida para se transformar em quem ele se transformou, num homem de Deus. O pai da nação de Israel. Foi de Jacó que saíram os 12 filhos que fundaram as 12 tribos de Israel. Imagina só, príncipe de Deus. Mas por que se tornou príncipe? Por causa de um tombo que Deus deu nele, por causa de uma queda, por causa de uma cegueira. Você está entendendo, meu amado? Deus tem propósito. Deus não faz nada sem que esteja um propósito. E os propósitos de Deus não é vingança, te maltratar, fazer você sofrer. Não tem propósito nisso. E eu dizia para aquela mulher, deixa Deus trabalhar na vida do seu marido, deixa Deus trabalhar na vida do seu filho, não interfira. Ah, mas está dando tudo errado pro meu filho, deixa que dê errado. Até ele entender que a única pessoa que pode fazer dar tudo certo é Deus. Deixa ele cair a ficha dele sozinha. Como José se torna o governador do Egito? Como ele pode se tornar o governador, o segundo homem da maior nação da terra da sua época? O Egito era a maior potência do mundo, como é os Estados Unidos hoje, a China. Era a maior potência, não havia ninguém rico, mais rico do que aquela nação. E ele sai de Israel e se torna governador de uma nação que não é a dele. Como isso acontece? Por causa de uma tragédia. Quando se levantou os seus próprios irmãos da sua própria casa, com o ciúme dele, e jogaram ele num buraco, cavado na terra profundo, lá no fundo, largaram num buraco, para que ele morresse lá. Mas viajantes vinham passando por ali e viram ele naquele buraco, içaram, tiraram de lá. Ele foi levado para o Egito. Lá foi escravo no Egito, até que se tornou o segundo homem do Egito. Depois de Faraó, era José. Como isso aconteceu? Por causa de uma tragédia. Às vezes nós não entendemos certos tombos da vida. Eu custei entender porque eu havia perdido emprego, revenda de carro. Se eu tivesse com tudo na mão, eu estava agarrado no dinheiro que eu estava ganhando, nos bens que eu estava ganhando. Perdi tudo, num sopro, da noite para o dia. E me vi aqui na minha terra, de onde eu nasci, que é Pelotas. E eu disse, Deus, eu quero voltar para lá. Deus disse, não, eu te trouxe para cá, que eu tenho um plano contigo. Eu jamais teria vindo se eu não tivesse perdido tudo naqueles dias lá. Tragédias que a gente não entende. Coisas que mudam que a gente não entende. Às vezes a coisa é dura. Eu tenho a minha filha mais velha, a Raquel, que mora em Curitiba. E a Raquel, quando morava aqui em Pelotas, estava comigo na igreja, foi a melhor professora de escola dominical que eu já tive na igreja. Um talento de Deus. Mas ela foi embora para Curitiba. E ela se distanciou de Deus, se desviou. E eu mandei um dia, no mês de novembro, dezembro, um recado de Deus para ela. Mas ela não voltava para Cristo. Era ela e a família dela toda fora de Jesus. E ela nasceu na igreja. Eu consagrei ela quando nasceu a Jesus. Eu levei para o meu pastor, eu não era pastor quando a Raquel nasceu. E o meu pastor disse, não, você vai consagrar sua filha. E eu consagrei minha filha. As minhas 3 filhas, quem consagrou fui eu. E eu dediquei e entreguei ela para Deus. Agora eu vejo ela fora de Deus. Totalmente fora de Deus. Eu estou pregando numa live no mês de novembro, alguns anos atrás,
E, de repente, olhei para a câmera que estava me filmando, e eu apontei o dedo e mandei um recado, uma profecia para ela. Eu disse: minha filha, o teu tempo está se esgotando. Isso foi em novembro, se não me engano. Quando foi época de Natal, dezembro, janeiro, ela colocou no Facebook algumas fotos. Uma menina linda, linda, minha filha mais velha, minha primogênita. Perfeita, sem nada de doença. Mandei ela, no mês de dezembro, passar de ano novo, postou fotos no Facebook, com uma beberagem, bebidas, com família em Santa Catarina. E eu olhei aquilo com tristeza. Uns dias depois, o meu genro ligava para mim, apavorado, porque ele estava com ela na Kombi do Correio, onde ele trabalhava. Eles haviam sofrido um acidente e ela havia voado longe dentro da Kombi e batido com as costas, com a coluna. E estava no hospital e ele estava com medo de fratura da coluna. Mas ela ficou lá, foi atendida, e ele me liga depois dizendo: não, não houve fratura, graças a Deus, está inchado, está dolorido, mas não fraturou. E eu disse: minha filha, volta para Cristo. Mas ela não voltou. Passou uns 2 ou 3 meses depois, eu vou a Curitiba comprar um carro, e nesse carro que eu fui comprar, eu fui no Carrefour para colocar um rádio, que não tinha rádio dele para mim voltar. E quando ela disse: eu vou contigo, pai, ela embarca no banco de trás. Todos colocando o cinto, menos ela. E quando passamos numa via rápida, o motorista de ônibus fez sinal que eu passasse. E eu confiei no motorista e atravessei. Veio um Fiat, provavelmente a 100, 110 por hora naquela via rápida. E bateu na minha porta, do meu lado. Bateu em mim. A minha porta, a lateral do meu carro, parou no meio do carro. Eu fiquei literalmente em cima da palanca do carro. Minha esposa espremida do outro lado. Quando olhamos para trás, a Raquel não estava dentro do carro. A Raquel, com impacto, bateu com a cabeça na tampa do porta-mala. O porta-mala se abriu e ela voou uns 6, 7 metros de distância, como fosse um boneco de pano. E bate numa mureta dos Correios, feita de pedra, com as costas e a cabeça ali. E ela literalmente fica morta na calçada. Em poucos minutos, haviam mais de 70, 80, 100 pessoas na volta. Minha esposa de joelho orando, pedindo misericórdia, porque nós sabíamos que ela estava desviada dos caminhos do Senhor, distanciada de Deus. E nós sabíamos, se ela partisse ali, ela não iria para o céu, ela iria para o inferno. Uma menina que nasceu na igreja, cresceu na igreja, foi professora da escola, adorava a Deus, trabalhava para Deus, juntava criança como nunca. Agora estava desviada dos caminhos do Senhor. O marido com ela, os dois juntos, no mesmo caminho, sem Deus, sem Cristo, sem igreja. E agora minha esposa de joelhos, quando olhei, o vidro estourou nos meus olhos, um caco de vidro entrou na minha vista e entrou para baixo da pele. E eu, segundo os médicos, teria perdido uma vista. Eu não teria uma vista hoje. Mas fomos levados imediatamente no SAMU. Minha esposa foi a única que não sofreu nada, mas eu fui, eu também com provável suspeita de fratura na coluna. Mas graças a Deus não havia um osso lascado no meu corpo. 24 horas depois, fui levado para o Hospital de Olhos de Curitiba, para um especialista. Ele procurou a lasca que havia visto. Ele foi chamado na hora do acidente para me atender, e no outro dia eu seria operado. Quando ele foi procurar para me operar, não havia lasca nenhuma. E não havia nenhum sinal na minha vista. Foi um mistério. Mas a Raquel, ela fraturou 5 vértebras. E a Raquel, sem saber, ficou paraplégica. E ela disse: pai, eu quero ir embora. Ela estava operada com 2 hastes, alguns parafusos na coluna, e ela, cheia de esperança, não se recordava de nada. Até hoje foi tudo deletado da mente dela. Se você perguntar o que aconteceu, ela não sabe. Como foi, ela não sabe. Ela não recorda de nada. Portanto, ela não sofre com lembrança. Mas a verdade é que ela está numa cadeira de rodas. Ela voltou para Cristo? Voltou. Ela saiu
do caminho de Cristo caminhando e voltou para Cristo numa cadeira de rodas. Eu tive uma visão um tempo atrás com ela, quando eu vi a igreja sendo arrebatada e ela naquela cadeira, e quando chega no portal do céu, a cadeira cai no despenhadeiro do precipício e ela entra andando pelas portas celestiais. Eu vi outras pessoas de muleta, outras cadeiras de roda, todas caíram e todos crentes em Jesus entraram andando. Ninguém vai entrar no céu de cadeira de roda. Ninguém vai entrar no céu de muleta. Ninguém vai entrar no céu aleijado. O Senhor vai nos restaurar. Foi o pior tombo. 30 dias ficamos chorando e penando. Ela com escaras nas costas. Choro, lágrima. Eu estava 30 dias longe da igreja, a igreja toda orando. Os amados irmãos de todas as denominações orando por ela e por nós. E ali ficamos. Um tempo terrível. Num vale terrível. Foi o pior tombo que eu já levei na minha vida e talvez ela levou na vida. Mas hoje, mesmo numa cadeira de roda, a Raquel está na igreja. Os meus netos estão na igreja. E ela vai para a igreja e volta para a igreja, ela canta, ela ora, ela trabalha na cantina da igreja, ela trabalha nos chás da igreja, ela louva o Senhor. Ela tem uma célula na casa dela, um grupo de comunhão na casa dela. Mas foi preciso tudo aquilo acontecer. É difícil, às vezes, nós entendermos os caminhos e os planos de Deus. Entender que Pedro precisava passar uma noite toda sem pescar nada para se tornar um pastor. Entender que Saulo precisou ser derrubado por Deus, cair no chão, comer terra, ficar cego, para se tornar o maior missionário da sua história. Entender que Jacó teve que ser expulso de casa, jurado de morte pelo irmão, para deixar de ser Jacó, para se transformar em Israel. É difícil, às vezes, entender que José, para se tornar o governador do Egito, ele teve que ser vendido e odiado pelos seus próprios irmãos da sua própria casa, para ser honrado por Deus. Às vezes é difícil nós entendermos os caminhos e os projetos e planos de Deus da vida. Mas às vezes Deus trabalha dessa forma. Não é que Deus queira trabalhar dessa forma. Não é que Deus tenha prazer, como eu não tenho prazer de corrigir um neto meu. Como eu não tenho prazer de dar uma correção mais severa. Meus netos ficaram agora comigo, a minha filha está viajando para São Paulo, e um deles, os dois, um dia aprontaram aqui, coisa de criança. Mas eu tirei deles o notebook, tirei deles o celular. Você sabe hoje, tirar o notebook no celular de uma criança, do adolescente, é a pior coisa que pode existir. Meu coração doeu, mas era preciso fazer. Só quem ama corrige. Quem não corrige é porque não tem amor no seu coração. Eu espero que vocês entendam, e eu quero falar com você, que largou de Deus por causa de pastor, que largou de Deus por causa de má administração de igreja, que largou de Deus por decepção, por a falha de um crente. Talvez alguém pediu o teu nome e sujou o teu nome. Talvez alguém falou alguma coisa para ti, era uma grande mentira, te enganou, te mentiu, te traiu. Talvez as pessoas te decepcionaram. Talvez tu esperou mais das pessoas do que elas podiam te dar. E agora você entendeu que é melhor ficar em casa, mesmo crendo em Deus, lendo a Bíblia, orando em casa. Mas Davi disse, eu prefiro estar um dia na porta da casa de Deus do que 1000 dias do lado de fora. Pensa bem, não foi Deus que te decepcionou. Não foi Jesus, Ele te ama. E eu estou dizendo para você, volta, antes que Ele aplique na tua vida uma correção, para que tu venha para os braços dEle. Não espera isso acontecer. Não deixa isso acontecer. Sabe, às vezes, não só a gente sofre, mas os filhos da gente sofrem por tabela, esposa sofre, amigos sofrem pela nossa desobediência. Olha o que aconteceu com Jonas, que fugiu naquele navio. E eu pergunto o que os marinheiros tinham a ver com aquilo, o que o capitão daquele barco tinha a ver com aquilo, o que o barco tinha a ver com aquilo. No entanto,
Jonas, ele estava inserido naquele barco. E às vezes nós estamos dentro de uma casa, de uma família. Nós somos o desobediente. Mas as pessoas que estão conosco dentro dessa casa, dessa família, dessa vida, dessa empresa, acabam sofrendo por nossa culpa. Que Deus possa falar ao teu coração. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E nós vamos orar juntos, pastor, também. Vamos orar? Vamos lá? Feche os teus olhos, então. Amado e soberano Pai que estás nos céus. Ó Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome daquele que deu a sua vida por nós na cruz, que carregou aquela cruz pesada, que foi esbofeteado, teve as suas mãos e pés pregados, e teve o seu ventre vazado pela lança do soldado romano, e a sua cabeça coroada com uma coroa de espinhos, que fizeram o sangue escorrer por todo o seu corpo. É no nome de Jesus que deu a vida por nós pecadores. Ele que não tinha pecado, ele que nenhum mal fez, apenas curou, salvou, ressuscitou e libertou as vidas. Pois ele está ali agora sendo pregado por meus pecados, pelos nossos pecados. Pai, eu oro por esta vida, por esta pessoa, que talvez numa hora de vale, numa hora de tombo, na hora em que tudo começou a dar errado, na hora em que as portas todas se fecharam, na hora, quem sabe, que eles sofreram uma queda terrível e se revoltaram contigo, ou se enfraqueceram, ou acharam que Deus havia se esquecido dele, mas às vezes são métodos de Deus. Não, é com certeza Deus, ele começa falando, nos revelando, mas quando nós enveredamos por um caminho do erro e não nos dobramos e não percebemos, então Deus toma atitudes mais drásticas, mais fortes conosco. Mas não é por raiva, não é por ódio, nem por vingança, mas é por amor. Pois a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. E talvez alguém que esteja me ouvindo não esteja vivendo talvez o seu melhor momento da vida. Talvez algumas coisas não estão bem, algumas coisas não estão dando certo, alguns projetos estão sendo frustrados. Mas, Senhor, quem sabe por trás disso tudo, Tu queres falar alguma coisa com esta pessoa. Quem sabe ela está precisando voltar para Ti. Quem sabe ela está precisando voltar a trabalhar para Ti, se dedicar mais para Ti, voltar para os Teus caminhos, voltar para a comunhão da Santa Ceia, voltar a trabalhar para Cristo no Seu reino. Talvez ela esteja magoada, ferida, com a igreja que ela estava te servindo, e ela acha que para voltar tem que ser lá. Não, nós não estamos falando de voltar para uma denominação, mas voltar para Deus, voltar para o reino dele, voltar para a sua chamada. Você foi chamado. E quem não atende o chamado de Deus, com certeza, enfrentará tempestades terríveis na vida. Deus visita esta casa, visita esta família, visita este marido, essa esposa, esse pai, essa mãe, esse filho, visita esta pessoa no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, ministerial. Que a mão do Senhor se estenda sobre ti e te abençoe. Eu oro por todos aqueles que estão infectados por esse vírus, por aqueles que estão na UTI, nos corredores, não apenas com vírus, mas com outras doenças e pragas, por aqueles que estão encarcerados atrás das grades, quem sabe alguns arrependidos pelo caminho que tomaram. Deus, que Tu possa nos ajudar a salvar essas vidas, a pregar o Teu amor a eles, e Tu possa visitar essas pessoas. Entra, Senhor, nesse presídio agora. Entra, Senhor, nesse hospital, nessa enfermaria. Meu Deus, que a Tua luz venha brilhar no meio da escuridão. Que a Tua paz venha reinar no meio da guerra. Venha transformar a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Eu oro por você, para a tua casa, a tua família e por tudo que você tem. Em nome de Cristo Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.